Shalom, shalom, escolhidos. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe seu dia, traga paz, alegria, transborde sobre você. Quero que você daí, onde você está, erga as tuas mãos assim e declare: eu sou abençoado, eu sou de Jesus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Hoje eu quero deixar uma palavra, né, que o Espírito Santo me direcionou, que fica lá em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, que fala sobre a fé e ação. Diz assim, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, porque eu acho que o meu testemunho ele vai servir de impulsão para outras pessoas, porque não tem como você falar de fé se você não viver. Então eu quero falar do que eu vivi, para que vocês possam, né, confiar em Deus e saber que é no impossível que Ele age. Diz assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se ela não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela venha acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas por meio de ações e a sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez, portanto é assim. Como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Nós precisamos agir pela fé, não só no falar. A gente ama falar de Deus, ama falar sobre a fé que nós temos que ter, a confiança em Deus. Mas a gente esquece de colocar em prática, nas ações, porque a fé sem ações não é fé. Para que Deus o aceite, você precisa agir, porque é assim que Ele vai conseguir mudar a sua vida, mudar a tua história. Ele vai conseguir mexer na tua casa, mexer na sua estrutura, na sua história. É a partir da ação. Veja o que aconteceu comigo, né? Eu estava vivendo uns processos assim de libertações, sem ao menos ir para a igreja. Fui fora da igreja. Eu conheci uma pessoa muito especial e ela começou a conversar comigo e eu comecei a refletir muito. Só que era tão profundo que eu sentia que era Deus falando comigo. Eu falava, Deus falando comigo. Então eu vivi processos de libertações. E daí eu acabei, né, mudando a rota assim, da minha vida, assim, em questão rápido. Eu mudei de casa. No que eu mudei de casa, era alugada a casa. Eu quis reformar, eu já comecei a gastar reformando a casa. Então eu tava reformando o salão, eu tinha uma barbearia, para quem não sabe. Eu era barbeira, eu tinha uma barbearia. Eu tava reformando o salão e reformando a casa, que eu tinha acabado de mudar. Então, muitas coisas, muitos gastos. Só que eu tava com uma fé muito grande dentro do meu coração. Então, eu fazia tudo. Não tinha limites ali para mim fazer, para mim deixar de fazer. Foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo claramente no meu ouvido, dizendo para mim, dá minha moto pra uma pessoa. E eu escutei e falei, que? Como? Dá a sua moto. Só falou isso.
E vamos. Eu falei, mas pra quem? Aí veio na minha mente, assim, o rosto da pessoa. Eu falei, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Era outubro, eu lembro, outubro de 2023 que isso aconteceu. Eu falei, cara, dá minha moto. Eu fiquei meio assim, né? Mas eu falei, amém. Cara, o que eu posso dizer? O Espírito Santo tá falando comigo. Falei, não, alguma coisa falou comigo, eu sei que eu tenho que fazer isso. Então eu tinha uma convicção aqui dentro do meu coração que eu tinha que fazer isso. Era meu único meio de transporte, eu não tinha mais nada, né? Eu não tinha carro, só tinha aquela moto. E normalmente as ações em referente à fé é sempre sacrifício. É sempre a única coisa que você tem, ou tudo que você tem. Porque a fé e ações é sacrifício. A fé em relação é sacrifício. É o que você acha que não pode fazer. Você fala, cara, eu nas minhas condições eu não posso fazer isso. Mas pela fé, porque Deus mandou, eu vou fazer. Então eu, né, falei, não, preciso arrumar a moto, antes de ter a moto, tudo. E nisso foi até dezembro, né? Tinha arrumado a moto. Só que eu tentava fazer isso antes, eu não conseguia. Eu falava, cara, acho que não é pra dar essa moto, não tá dando certo. Porque eu queria entregar na minha hora, mas Deus tem a hora certa para todas as coisas. Chegou dezembro, parece que aquilo soou no meu ouvido, é agora. E daí eu chamei a pessoa para ir no salão, ela foi, a gente conversou e tal. E no final, assim, eu peguei minha chave e dei na mão dela. Falei, é a sua moto, Deus me mandou entregar para você. Eu não sei, né? E daí ela falou que ela pediu em oração uma ajuda, uma moto para trabalhar. E ali foi uma confirmação de Deus, que era Deus ali em todo momento. E eu, caramba, meu Deus do céu, né? Fiquei super feliz, dei a moto, eu fiquei mais feliz do que ela. E eu falei, cara, eu queria um carro, eu não queria moto mais. Eu falei, Senhor, eu queria um carro, né? Eu não sei como que vai acontecer, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu consegui, né? Eu tava pesquisando o carro que eu queria, era uma coisa impossível para mim. O meu bolso era impossível. Falei, eu quero esse. Esse, se não for esse, eu não quero outro. Quero esse. Escolhi, assim, o carro. Só que isso 3 meses antes. 3 meses antes eu já tinha escolhido esse carro. E daí eu voltei de lá cheia do Espírito Santo, da graça do Senhor. Tão feliz, tão... Ai, parecia que eu tava no céu já. E eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? O que eu tô sentindo? O que é isso? Eu nunca senti isso na minha vida. Então eu não sabia de nada o que tava acontecendo comigo. Então daí eu fui de manhã, acordei tão feliz. Falei, ai, vamos tomar café em outro lugar. Eu quero tomar café. Fui tomar café lá no Monte Alegre. Pra quem não sabe, eu moro em Piracicaba. Fui tomar café lá, um lugar bonito, lindo. E nisso, minha cabeça tava longe. Eu tava ouvindo um monte de coisa na minha cabeça, né? Eu tava lá, mas eu tava em outro mundo. Eu tava muito feliz. Nossa, o Espírito Santo falando comigo. E eu não sabia, sabe, um monte de coisa no meu ouvido. Eu falei, mas quem que tá falando comigo? Porque eu não tinha noção. E daí, na hora assim, eu pensando, só pensando, eu falei, olhei na minha conta, eu tinha, acho que 500 reais. Senhor, eu tenho 500 reais, eu não tenho cartão, não tenho nada. Falei, mas eu queria o carro. Eu falei assim, mas se eu tivesse 2.000 hoje, eu ia buscar esse carro. Né? Só falei, nem orei nada, eu falei. Dali alguns minutos, eu peguei meu celular. Tinha pagado a conta, tudo do que deu. Eu peguei meu celular novamente. Eu entrei, minha conta tinha um empréstimo, gente. Na minha conta de 2.000 reais. Eu falei, que empréstimo é esse? Eu falei, como assim? Não tinha isso aqui, não tinha. Aquele empréstimo não existia. Alguns minutos atrás eu tinha entrado, não tinha nada. Eu entrei novamente, tinha empréstimo de 2.000. Primeiro que o banco nem libera empréstimo de 2.000, assim, quantidade pequena. Eu falei, e ali eu senti muito forte no meu coração. Eu falei, é Deus falando comigo, Ele tá dando um sinal pra mim. Porque eu falei que eu precisava de 2.000. Falei, na minha cabeça, né, eu entrego 1.000 reais de entrada no carro
E as outras eu pego, alugo um carro e vou buscar, porque não era nem aqui, né? Era numa cidade aqui perto, 1 hora daqui. E eu falei, meu Deus, se eu fazer, né? Fazer o trâmite aqui pra mim conseguir o dinheiro. Se cair hoje, eu falei, era domingo. Falei, se cair hoje, amanhã cedo eu tô indo buscar. Gente, eu fiz o empréstimo, caiu na hora, era domingo. Caiu na hora o empréstimo. Foi Deus falando comigo. Amanhã eu vou buscar o carro. Mas você vê que Deus jogou um sinal. Falou, vamos ver se ela vai ter fé de agir. Porque é a mesma coisa eu pegar o dinheiro e falar, ai, não vou, ficar com medo. Mas não, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Então é a fé quando você crê, quando você age. Então eu peguei, falei, amanhã eu vou buscar o carro. Foi minha namorada. Ela falou, nossa, tá ficando louco, como assim? Eu falei, amanhã eu vou buscar o carro. Deus falou comigo e tal. Acordei cedo. No outro dia, fiz o empréstimo, né? Eu peguei outro carro, aluguei um carro. Fui buscar no meio do caminho. Falei, meu Deus, que loucura, que eu tô... No meio do caminho você já começa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu tô indo, mesmo com medo, mesmo. Eu falei, mas eu tô indo, eu tô agindo, eu tô na fé. Depois, no meio do caminho, eu lembrei que 2 semanas antes, eu fui comprar cadeira pro meu salão e tal. Que eu tava montando o salão, tinha acabado de mudar também de salão. Olha que loucura a minha vida. E daí, fui comprar as cadeiras, peguei tudo e deu acho que uns 15 mil reais. Eu falei, então vou fazer no boleto, né? Meu nome tá tranquilo. O cara foi, tentou, colocou meu CPF. O cara falou, não aprovou. Eu falei, como assim não aprovou? Ele falou, deve estar com alguma restrição. Eu falei, como? Meu nome é limpo e tal. Só que eu tava com tanta conta que eu falei assim, nossa, cara, será que eu deixei de pagar alguma conta? E nisso diminuiu o valor de 15 para 7 mil. Também não aprovou. O cara falou, quando é assim, nenhum lugar vai aprovar mais nada. No meio do caminho eu tava indo buscar o carro. Eu lembrei disso, eu falei, meu Deus, meu nome tava restrito. E eu indo buscar o carro. Falei, Deus, tem misericórdia. Mas eu ainda ousei mais a minha fé. Eu falei, se for Deus mesmo, nisso que eu tô falando, que tá acontecendo, eu vou pegar esse carro sem entrada. Eu vou pegar esse carro sem entrada, eu vou sair lá com os R$ 1.000 ainda no bolso. E eu vou pegar esse carro sem entrada. Se é Deus agindo aqui na minha vida. Eu declarei no mundo espiritual. Pegar o carro com o nome restrito ainda sem entrada, qual a probabilidade? Zero, nenhuma. Você vê como que é o impossível. Cheguei lá, o carro tava lá, 3 meses que eu tinha guardado o carro, né? Que eu tinha escolhido o carro, eu decretei, esse carro vai ser meu. Com fé. Cheguei lá, o carro tava lá, tal. Vi o carro, entrei no carro, meu coração tremendo, batendo forte. Falei, amém, vamos lá. Entrei, dei meu CPF, né? Meu namorado olhando pra mim assim, apreensiva, e eu assim. O cara falou assim, aprovou. Aí eu, oi? Ele aprovou, vamos ver agora, tal. Falei, meu Deus. Assim, dentro de mim, meu Deus. Aí o cara, meu Deus, que impressionante, aprovou sem entrada. Naquela hora ali, meu coração transbordou. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu não acreditava em tudo o reboliço que Deus estava fazendo na minha vida. E a fé, e a ação, e tudo. E o carro, gente, ele custava 80 mil reais. Não é um carro de 30, não é um carro de 20 mil. É 80 mil reais. E eu consegui pegar o carro sem entrada, sair de lá com o carro. E quando eu cheguei com o carro em casa, eu fiquei olhando para aquele carro, eu falei, o que Deus quer de mim? Porque não é possível, alguma coisa tá acontecendo. Gente, eu tava vivendo assim algumas coisas na minha vida que não era normal, era tudo anormal, era tudo sobrenatural, não tinha nada. Não tinha nada de natural da minha vida, era tudo sobrenatural. Eu falei, algo Deus quer na minha vida. Eu preciso saber, eu preciso entender. E daí, mês de dezembro, maravilhoso minha vida, faturei alto na barbearia e tal.
E eu falei, Deus quer alguma coisa comigo, eu preciso saber. Em janeiro começou a desmoronar tudo. Minha vida financeira, meu relacionamento, tudo, caí tudo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas por quê? Não é porque tá caindo, porque tá desmoronando tudo, tá tudo, parece que tá perdido, que Deus não está. Ele está, é ali que ele tá começando a trabalhar. Por quê? A partir do momento que eu ouvi a voz de Deus, sinal de Deus, e eu agi, eu criei no que ele tinha falado pra mim, falou, pois agora eu aceitei ela. Eu aceitei e eu vou fazer algo na vida dela. E daí tava desmoronando tudo. Então, às vezes, tá desmoronando tudo, tá caindo. Mas Deus, ele está aí porque ele tá agindo. Porque você creu, você não só creu, né? Mas você agiu. Normalmente, agir na fé é um sacrifício grande. Às vezes, é tudo que você tem. Às vezes, tipo, você tem R$200. Deus fala, eu quero que você dê 150. É sacrifícios, é coisas que, pra você, no seu entendimento, é muito difícil. É muito difícil reverter a situação. É aí que Deus quer trabalhar, no impossível. Porque o possível é para o ser humano, é para nós normalmente. Mas Deus, ele age no impossível. A fé é impossível. A fé é ação, a fé é agir, mesmo sem ter chão para pisar. Como eu ia pagar a parcela do carro? Não sabia, mas eu fui. Eu fui porque eu criei, eu falei, não, eu vou. Deus está falando comigo. Então, eu quero falar para vocês sobre a fé. Por mais que seja difícil, sacrifício, faça, vale a pena. Porque você deixar de agir, você não vai ver o sobrenatural de Deus. O impossível. E é preciso agir, é preciso dar o que você não tem, dar a última coisa que você tem. Se alguém precisar de algo, você fala, mano, só tenho isso. Mas eu falo, não, mas eu vou fazer. Porque eu creio, eu tenho fé, que não vai faltar. E a fé é isso, é você crer que vai conseguir, não vai faltar, porque Deus está contigo. Então, haja sem pensar, creia, sabe? Só haja, para de pensar, ai, não dá, minha possibilidade não dá, ai, minhas condições não dá, ai, eu ganho pouco. Para de pensar nisso. Pensa no impossível, que é o impossível aí que Deus entra. É no impossível que Deus age. Que esse testemunho da minha vida possa servir de inspiração e para que você haja com fé e determinação em tudo aquilo que o Senhor falar para você, tudo aquilo que você lê e você crê, você sentir no teu coração forte, faça, porque é o Espírito Santo alegrando você, então haja, não tenha medo, não tenha insegurança, porque Deus está com você, Ele é a sua segurança. Não se apoie no que você tem, nas suas riquezas, nos seus bens materiais, se apoie em Deus, creia e confie somente nele. Amém? Eu queria deixar o meu testemunho para você ver que é a fé completa que agrada o coração de Deus, aquela que crê e age. Não só aquela que crê e estagna, não, mas é aquela que crê e age. Então eu quero orar por você, para que Deus, né, coloque uma fé sobrenatural dentro do teu coração. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar por essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem, essa oração, esse testemunho da minha vida, Pai. Que o Senhor aplicou na minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas, né, com a fé e confiança em Ti, Pai. Dá um dom da fé para aqueles que crê, Pai. Aqueles que crê, que eles recebam agora, em nome de Jesus. Que eles recebam uma fé sobrenatural, uma fé que age sem pensar, mas que confie em Ti, Pai, que tenha certeza que o Senhor está no controle, Pai. Nos protege, nos guarde de toda inveja, de todo mal, Senhor. Guia nossos passos, Espírito Santo, guia nossos passos. Dá o direcionamento, Pai, que nós possamos ouvir somente a Ti. Que o Senhor faça coisas sobrenaturais na minha vida e na vida do Teu filho e da Tua filha que está escutando essa mensagem. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que você tenha um ótimo dia. Que esse testemunho, né, sirva de inspiração para você na fé com Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Só gratidão.
essa HB20 que tá aí é diferente.